Então, vamos lá? Vamos. Vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus a grande oportunidade que temos, agradecer a Deus a sintonia do nosso grupo, que a aula de hoje possa nos trazer ensinamentos e que possamos pô-los em prática e que possamos cada vez mais ter o interesse pelo aprendizado, pela evolução, pela nossa melhoria individual. E assim, Senhor, agradecidos mais uma vez pela oportunidade do encontro, damos início à nossa aula de hoje com a sua prece, que tanto nos acalenta nossos corações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos do todo mal, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Ide. Opa, todo mundo está vendo aqui a telinha compartilhada? Sim. Muito bom. Então, hoje a gente vai entrar no módulo novo da Lei da Destruição e Lei de Conservação, né? E o primeiro roteiro fala sobre a destruição necessária e destruição abusiva. Então, a gente vai botar para quebrar hoje, né? Falando de destruição, né? Mas a lei da destruição faz um conjunto, né, com essas três outras ali, que é a lei da reprodução, conservação e destruição, né? É o nascer, crescer e morrer, né? De certa maneira, né? Então, as duas se complementam, né? Vamos começar pela lei de destruição. E é um capítulo que tem bastante coisa, mas o nosso módulo ele vai trabalhar principalmente os dois primeiros itens, esse da destruição necessária e destruição abusiva, e depois dos flagelos destruidores, né? E já que estamos vivendo a pandemia, né? Esse é o flagelo. É verdade. Não é mesmo? É bem oportuno. Mas aí tem outras questões ligadas à lei da destruição, como guerra, assassinato, crueldade, duelo, pena de morte, né? Então, como é que o Espiritismo encara cada uma dessas questões? E hoje a gente vai, então, concentrar aqui na destruição necessária e destruição abusiva. E temos algumas questões que já estão encaminhadas, né? E eu acho que a gente pode fazer dois grupos, né? Dar dois trios. E aí o primeiro grupo fica com o 1 e 2 e o segundo grupo com 3 e 4, tudo bem? Tudo bem. Então, deixa eu só passar de novo aqui no chat para vocês as questões. E vamos montar aqui as salinhas. Ups. Muito bem. Então tem... Selma, eu vou botar você num grupo diferente do... Você vai fazer hoje misturado, né? Você não vai deixar das bolinhas e da... Não, hoje não, é aleatório, mas está misturado. Hoje tá misturado. Marmelada, hein? Então, gente, boa discussão, 15 minutinhos. Obrigado. Grupo 2. Oi. Já estão todos aí.
O Edson mandou um comunicado que ele está com uns problemas nas segundas-feiras. Você viu? Eu entrei em contato com ele por causa do livro, e ele falou que não vai poder participar por causa que está com problemas lá nas segundas-feiras. Ele me falou que ele está com segundas ou terças? Terça-feira. Terças-feiras, né? Ele falou alguma coisa de trabalho, né? É pena. Ele tem o livro também, já. Pessoal voltando. Voltamos. Não dá para ter mais 20 segundinhos? Olha, não. Tempo, Jorge. Se vocês precisarem de mais 5 minutos, a gente... Não, vamos em grupo, vamos em grupo. Vamos embora, vamos lá, vamos. Nós não conseguimos nem discutir formalmente a primeira questão, mas estamos... Nossa! Nós pulamos Precisar de mais 15 minutos. E a gente já falou eu já falei que a gente precisava de 2 aulas para esse tema. A gente vai ter 2, porque tem esse e tem a próxima dos flagelos. Tem a sequência. A gente vai ter 2 aulas, sim. Que a gente não conseguir cobrir aqui hoje, a gente recupera na próxima. Muito bom, então. Mas é polêmico, hein, Jorge? Destruição é uma lei polêmica. Né? Esse nome também chama muita atenção. Sim. Então, a grande questão, né? Eu acho que para toda religião, uma grande questão, né, é conciliar um Deus bom com um mundo onde existe o mal, né? Pois é. O fato de Talvez você até ter por isso que alimentar... tem umas religiões que querem botar que Deus é mau, né? Que Deus é vingativo, porque é mais aderente ao mundo, né? Nessa colocação. Caprichoso, vingativo. Mas do ponto de vista do espiritismo, né? Como é que concilia a bondade de Deus com essa questão da destruição, né? E aí temos o time aqui das Jussaras, do Gilberto e do Rafa. Primeira vez que caíram as Jussaras juntas. É por isso que elas vão falar hoje. Gilberto vamos fazer nunca fala. Vai, dueto. o Gilberto é o que fala melhor e ele nunca fala na hora H. Vai, Gilberto, começa. E a gente termina. Gilberto, deixa elas falarem, vai. Ele está sem som, gente. Vocês vão ter que falar. Depois ele complementa. Tá louco, hein? Quer começar, Ju? Jussara Diniz, o que você entendeu disso daí? Como é que a gente explica esse negócio? Nós falamos que a destruição é necessária. E não é bem uma destruição, é uma transformação, na verdade. Né? E o Rafa falou sobre o princípio inteligente, né? O princípio inteligente, ele sempre sobrevive. Quer complementar aí, Rafa? Não, tanto faz. Que o princípio inteligente sobrevive, né, ao corpo, então não é destruído, e que através dessa destruição, aos poucos, Deus vai ensinando, vai fazendo com que as pessoas comecem os seres humanos comecem a prestar mais atenção nessa vida espiritual. Isso aí é uma grande diferença, né, Rafa, em relação talvez a outras visões que não considera que o princípio espiritual sobrevive, né? Então parece que é uma aniquilação, né? Que realmente é uma destruição definitiva, né? Mas o princípio espiritual continua. Isso já, vamos dizer assim, que ameniza, né? E mesmo a gente questionando, nós somos tão pouco evoluídos, somos tão ignorantes, que a gente ainda não tem um entendimento total, né, para entender todas as vontades, todas as leis de Deus, mas que ele é perfeito em tudo, né? Então, quem somos nós para questionar, né? E é preciso que tudo se destrua, né, como está no texto, para se regenerar, né? E é isso. Eu acho que a resposta é simples, mas é complexa, né? E a chave principal aí desse desfecho é a reencarnação, né? Porque a reencarnação. O princípio imortal, algumas religiões acreditam que ele continue sobrevivendo, mas se só se vive uma vez,
Fica ainda difícil entender a bondade de Deus. Fica mais difícil. Com a reencarnação, fica mais fácil, né? Eu me lembro sempre parodiando as leis do chefe, né? Deus, a regra número 1 é Deus é justo e bom. Regra número 2, se você achar que Deus fez alguma coisa que não é justa ou boa, volte na regra número 1. É justo e bom. Deus é justo e bom. É que a gente às vezes não entende, né? Mas é isso. Mas, gente, do pessoal dos outros grupos, alguma pergunta, comentário sobre essa questão? Jorge, o que eu enxergo de como conciliar a bondade de Deus com a necessidade de destruição, se a gente não tiver consciência do mundo espiritual, acabou, né? Esquece. Isso é impossível. Acho que a gente falar de bondade de Deus para um materialista, impossível. Então, de cara, eu acho que nós temos que acreditar no mundo espiritual. Sim. Não, esse é um ponto muito importante, realmente. Eu acho que não faz nem sentido, né, Fernando? Realmente não faz sentido se você não acredita, se você não crê nisso, né? Exatamente. É por aí. Eu acho que são algumas coisas básicas, né? Deus existe, Ele é justo e bom, nós somos espíritos imortais, né? E estamos evoluindo, estamos aqui para aprender. Eu acho que essas 3 coisas assim são muito básicas, né, para a gente entender a vida, né? Se não tiver realmente a análise do que a gente fez hoje, sem acreditar na reencarnação, acho que a solução seria, as conclusões seriam totalmente diferentes do que a gente está colocando aqui na nossa análise final, né? Tinha uma frase, né, se não me lembro, que dizia assim, né, reencarnação é uma questão de justiça, né? Porque se a gente não tem a reencarnação, como entender a justiça de Deus, né? E como entender as religiões que fazem a guerra em nome de Deus? Nossa, isso é uma distorção. Quando a gente olha só no âmbito espiritual, mas como a gente vai entender isso, né? Tudo bem. Para um espírito entender essa bondade com a necessidade de destruição, é uma coisa mais simples ou lógica. E como entender quem faz a guerra em nome de Deus? Mas você vê que isso está até na pergunta que o teu grupo está trabalhando, né? Porque como é que o senso moral vai evoluindo e a gente vai entendendo essas coisas de outra forma, né? Então, quando a gente ainda é muito instintivo, né? Muito ligado à conservação, o exagero da conservação própria, né? Animalidade, né? A gente se sente no direito de fazer essas coisas, né? Mas que certamente, embora Deus esteja no meio, não tem nada a ver, né? A gente sabe disso. Né? Aí são pretextos para justificar, né? Mas eu, assim, sou suspeito, porque eu sou muito fã do espiritismo, né? Não que não tenha outras religiões com esse olhar, né? Mas o espiritismo não julga as outras religiões, né? Não é assim, a outra é ruim, a nós é que somos o bom, nós seremos salvos, os outros vão para o inferno. Não é isso, né? Que a gente aprende. A gente aprende, olha, todo mundo tem a sua forma de expressar a sua relação com Deus, né? Estamos todos evoluindo, né? E à medida que a gente for avançando, a gente vai convergindo essas coisas, né? Para mim, pessoalmente, essa é o meu olhar. Então, quando eu vejo uma religião, você falou, que ainda mata em nome de Deus, eu entendo que é uma ignorância, né? Ainda é um egoísmo, é um orgulho do grupo, enfim, né? Uma tentativa de dominar outros, né? Mas vai mudar, né? Vai mudar porque não é esse o estado de felicidade, né? Não é. Mas muito bom. Então, o que é um pouco que vocês falaram, né? Precisa dessa transformação biológica,
né? Você precisa da destruição para regenerar, como a Jussara falou. E aqui tem uma cadeia alimentar, né? Que é interessante que o leão, que está aí no topo da cadeia, ele também é destruído lá pelos micróbios, e, né? Não sei como é que é o nome disso daí, e que vai, então, fertilizar as plantas e tudo começa de novo, né? E nós somos o topo da cadeia alimentar, né, gente? Nós sabemos que na Terra o homem está nesse lugarzinho aí do leão, né? A gente conseguiu dominar todas as outras espécies, né? O que nos traz também uma responsabilidade grande, como a gente vai ver depois na destruição abusiva, né? Aqui tem um texto na Gênesis, para quem se interessar por esse tema e quiser aprofundar, que o título é esse: Destruição dos seres vivos uns pelos outros, né? E aí ele vai explicando em muito detalhe, né, sobre como que é uma lei da natureza. Às vezes parece algo, né, brutal, né? E aí ele diz que vocês comentaram, né, justamente o que é destruído é só o vestuário, né, corporal. O princípio inteligente continua. E aí ele fala também uma coisa que eu achei interessante aqui, é que, obviamente, o corpo físico, que é orgânico, necessita de componentes orgânicos para se manter, né? Então, isso faz parte do processo. Então, uma primeira necessidade que é atendida é essa mesmo, de suprir a vida, né? A conservação de cada um. Mas tem uma consideração também de ordem moral, né? Que é nessa luta, né, pela sobrevivência, por se alimentar, também vai se desenvolvendo a inteligência, né, a capacidade, as forças intelectuais para justamente prover a si próprio, né? Então, não tem nada desperdiçado, né? Tudo tem uma razão para existir. Tudo bem até aí, gente? Bem. Então, a questão seguinte é por que então a lei de destruição também poderia ser conhecida, né, como a lei de transformação. Acho que vocês já até falaram, né? Acho que também um pouco respondido, né? Está respondido, É né? necessário, né? O que É vocês falaram. necessário. Sim, É necessário o corpo. Eu falei muito da nossa finitude. É necessária essa finitude, né? Para que a gente possa evoluir, para começar de novo. Imagina se ninguém morresse, né? A Terra ia ter quantos bilhões de pessoas aqui? É impossível, né? É impossível. A gente tem que ceder o lugar de vez em quando para que outro entre na escola. E o corpo vai apodrecendo, né? Vai ver a gente. Passou dos 50, tudo já começa a pifar? Não é? Não adianta. Poxa, tem fim. Não lembra isso, não. Não lembra isso, não. Não lembro, não. Jussara, isso a gente não conversou, né? Não. Já está falando por sua conta aí. Tem uma coisa interessante da finitude, né, colocada pela Jussara, que são duas necessidades. Primeiro, para liberar espaço para os outros, né? E segundo, é para a gente fazer uma recapitulação, recapitular um pouco os nossos erros e acertos e tentar voltar de novo com um outro patamar, né? Uma outra visão. Mas se a gente não se abençoar. Clarissa, que à medida que o corpo vai ficando mais frágil, que vem com a idade, o espírito também prepondera mais, né? Pelo menos tem essa possibilidade. Né? É verdade, a gente fica muito mais tolerante, né? Com muita coisa. A gente não fica menos tão impetuoso, né? A gente tem aquela sabedoria, né? Que não é todo mundo que alcança, né? Mas tem essa chance, né? E é como se o corpo já não tivesse aquele domínio sobre a gente que tem no início da juventude e tal, no meio da vida, né? É como se a gente fosse desencarnando, né? Vamos falar essa palavra, aos pouquinhos. Morrendo a cada dia.
Um pouquinho a cada dia. A gente vai perdendo o fluido vital, né? Isso aí. Mas a bateria vai descarregando. Mas a questão não é só com relação ao corpo, não. Tá muito, essa lei, esse estudo de hoje está muito relacionado com a lei de destruição, não no aspecto só corporal, nós estão pensando só nisso, mas tem os aspectos assim que envolvem, por exemplo, grandes destruições, como mas aí está na próxima pergunta. Esses são os flagelos, né, mano? Com esses flagelos destruidores, exatamente. A pandemia e tal. Ligado a isso também. Tem também. Mas tem uma frasezinha aqui, ó, essa questão aqui a gente já falou, né? Mas eu lembro sempre do Lavoisier, né? Que ele menciona no texto, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E na escola eu aprendi diferente. Na escola nada se cria, nada se perde, tudo se copia, né? E no tempo da internet, não estou enxergando nada. Na internet nada se cria, nada se perde, tudo se copia e cola. Ficou mais fácil, né? Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V, né? Mas é magnífico, né? Como isso é concebido de uma maneira muito... Tem muita inteligência nisso daí, né? Muita inteligência. Agora, Jorge, essa lei de destruição, ela, por a gente estar vivenciando diariamente, né? Ela não pode provocar uma transformação moral? Também tem esse sentido, não? Sim, porque você observar... Eu acho que é do indivíduo, não é? Então, a gente vai ver que esses flagelos muitas vezes têm um papel nessas transformações morais, né? Que é um pouco dar uma sacudida, né? Tirar as pessoas da zona de conforto. Como tá sendo bota para pensar, né? Alguns aproveitam, outros não, né? Como qualquer prova, né? O flagelo é uma prova coletiva, né? Mas como em qualquer prova, eu posso aproveitá-la ou não, né? Então, sim, sem dúvida, ele pode nos ajudar nessa questão moral também, né? Bom, e aí a gente passa para o grupo 2, né? Como é que essa necessidade de destruição vai se modificando com o desenvolvimento do senso moral. Aí é o grupo da Clarissa, da Fátima, Fernanda, Idê e Selma. O grupo está grande, hein? Um de cada vez, gente. Eu não falo muito, vou deixar para as meninas falarem hoje. Vai, Clarinha. Eu comentei que o homem que ainda é orgulhoso, o homem que ainda é egoísta e que não tem essa evolução moral por conta disso, muitas vezes ele tem a necessidade de destruir o próximo, destruir o outro para se levantar, né? Ele ainda não consegue enxergar que não é destruindo, afundando o outro que ele vai crescer, né? E a partir do momento em que ele começa a conhecer, começa a se desenvolver mais no aspecto moral, ele não tem mais essa necessidade, porque ele começa a enxergar que é junto do outro que ele consegue crescer e evoluir, né? Então, enquanto ainda isso não ocorre, a necessidade de destruir para se sobrepor é grande. E a gente entrou um pouquinho no aspecto também das guerras, né? Porque essa destruição acontece de várias formas, né? E a gente conversou um pouquinho que como até mesmo com as destruições, né? A gente consegue refletir e tomar novas decisões, né? E mesmo crescer, né? Criar, evoluir até mesmo em momentos de destruições como um todo, seja uma destruição como uma pandemia, seja uma destruição como uma guerra, ou mesmo uma destruição de pessoas que, pelo egoísmo, fazem ações, né, políticas que, de repente, destroem muitas coisas, né? E como é importante a gente
sair da nossa zona de conforto com toda essa situação e buscar realmente criar algo bom, ou pelo menos sair daquele, né, do a gente fala do em cima do muro. O que a gente pode fazer para tentar auxiliar em alguma coisa e mudar um pouco essa situação como um todo, né? Então, foi um pouco do que a gente também falou a respeito disso, né? Claro que a gente espera que com essa evolução moral cada vez mais a gente precisa de menos guerras, né? Mas há vários tipos de guerras que estão sempre acontecendo, não só essa guerra como Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, e mesmo as guerras menores, mas há outros tipos de guerra que a gente está sempre vivenciando e que fazem com que a gente, às vezes, tenha que parar e repensar as nossas ações perante a todos esses acontecimentos, né? E é isso, e que acho que, como a gente falou, Deus é bom, né? E que Ele é bom e justo, e que tudo que acontece vem por algum motivo, né? E eu acho que o motivo é para a gente realmente refletir e verificar o que nós, como seres humanos, podemos fazer aqui, né? Para mudar um pouquinho as situações, né? Então, que sempre há evoluções mesmo com as dores, né? E aí a gente até colocou, né? Você pode evoluir pela dor e pelo amor. Como a gente é muito ignorante, a gente não consegue evoluir só pelo amor. Então, a gente se depara com... a gente se depara com muita dor. Uma passagem no Evangelho, Clarissa, que fala que é necessário que venha o escândalo, né? Mas ai daquele por cuja mão o escândalo vier, né? Então, muitas vezes esses males que acontecem têm um proveito, né? Acaba tendo uma... né? De certa maneira, faz muita gente passar por provações e tal. Mas quem provocou aquilo, obviamente, vai responder, né? Não precisaria. Isso é uma coisa que a gente trabalha a nossa fé, né? Que é muito importante, que a gente tem que falar assim, não tomar a nós mesmos a ação de punir o outro, né? Que é muito difícil, né? E sim crer que a lei do retorno, né? Que sempre vem um retorno, tanto para as coisas boas quanto as coisas ruins, você sempre vai ter uma chance de se deparar com aquilo que você fez e repensar, ou mesmo lidar, né, de uma forma, às vezes, bem difícil com os reflexos daquelas atitudes não muito positivas que foram executadas previamente. A lei maior é do amor, né? Essa sempre vai ser a lei do amor. A destruição tem que se limitar àquilo que é necessário, né? Sim. O que vai além da necessidade, a gente vai ver aí, é o abusivo, né? É isso mesmo. Eu lembrei, em cima do que você trouxe do Evangelho, né, da passagem de Jesus, né, que ele deixa claro, né, que o escândalo ainda é necessário, mas ai daquele pelo qual vier o escândalo. Ao mesmo tempo, eu me lembrei de uma passagem oposta a essa, né, onde Jesus, para Tomé, né, fala: você ainda precisou ver a minha chaga para acreditar, né? Felizes aqueles que acreditarem sem a necessidade de ver a chaga. Para mim, a conexão com o texto no momento é no sentido de que tudo isso que a gente está vendo, a destruição, a transformação, a mudança do senso moral, ela entra naquilo que é o convite maior da doutrina para cada um de nós, né? Cada um mudar-se, né? Independente do outro, e que é o mais difícil, né? É isso aí. É difícil a gente se mudar e é impossível mudar o outro, né? A gente pode até, ilusão, né? A gente pode dar uma dica e tal, mas o outro vai mudar quando quiser, né? E na hora que quiser, né? Na hora que quiser, né? Mas é isso. Tem uma pergunta interessante no capítulo da lei de destruição, que é se a lei da destruição é idêntica em todos os mundos, né? Se precisa dessa necessidade. E aí os espíritos explicam que não, né? Porque vai sempre ser proporcional ao estado mais ou menos material daquele mundo. Então, nos mundos mais avançados, estou entendendo aí os mundos felizes, perfeitos,
né, a destruição não vai ser igual a que ocorre aqui na Terra, o mundo de provas e expiações. Até quando Kardec escreve lá sobre os mundos felizes, né, ele fala, né, que praticamente você já está em contato com o plano espiritual, né, todo o tempo, né, que não existem doenças, né, o desencarne é quase que um passeio para o lado de lá, né, quer dizer, as coisas são muito mais suaves, né. E naquele texto que a gente viu do Humberto de Campos falando de Marte, né, se aquilo ali corresponde à verdade, ele diz que lá em Marte já não se consome nem mais animais, né, para alimentação, né? Então tem muitas situações. Mas tem um tema aqui que eu acho que é interessante, que a gente tocou, que é a crueldade, né? Que é o contrário aí da bondade. E a pergunta que se faz é se o sentimento de crueldade tem a ver com esse instinto de destruição, né? E aí eles dizem que sim, né? Naquilo que o instinto de destruição tem de pior, né? Porque se por um lado a destruição pode ser uma necessidade, a crueldade jamais se dá o mesmo, né? Ela resulta sempre de uma natureza má. E aí quando fala-se de guerra, que também está nesse capítulo, ele diz o seguinte: olha, se o sujeito está na guerra, bom, ele está naquele contexto, né? Ele está numa situação que tem que matar, né? Mas a diferença é se ele faz isso com crueldade, né? Os espíritos falam, porque quem tem o prazer de matar, quem é cruel com o inimigo, né? Certamente está incorrendo numa falta, né? Está sendo pior do que um animal, né? Porque no reino animal existe a lei de destruição, mas a gente não percebe a crueldade nos animais. Eles simplesmente caçam para se alimentar. Atingindo a caça, eles convivem próximos sem problema, né? Eles estando de barriga cheia, esse sentimento é uma baixeza do ser humano muito ruim, né? É verdade. Inclusive, para os isso e animais para não se vão... manter a espécie também, né? Para se alimentar e na hora de procriação também o animal também mostra esse lado essa agressividade, né? Da agressividade. É verdade. Mas o animal não vai matar além daquilo que ele precisa para se alimentar. Não. E nem com crueldade, né? E nem com crueldade. Ele não mata com crueldade, ele mata por causa desses aspectos. É isso mesmo. E aí ele continua perguntando se a crueldade não é a falta do senso moral. E aí os espíritos corrigem, não da falta, né? Não da carência, mas da falta de desenvolvimento do senso moral, né? Então, o senso moral existe em todos os homens, e é esse senso moral que, desenvolvido, vai fazer desses seres cruéis, mais tarde, seres bons e humanos, né? Então, ele existe tanto no selvagem, né, como se fosse um germe que ainda não desabrochou, né? É começar a entender o que realmente é certo, o que é errado, o que é o bem e o mal, né? O que cabe, o que não cabe, né? Esse é o aprendizado que a gente está, né? E aí ele pergunta como é que pode ser que em povos tão adiantados encontra gente tão cruel, né? Aqui ele sempre faz uma comparação com os selvagens, né? Acho que é uma visão da época também, né? Mas é selvagem mesmo, né, Jorge? Mas mas Kardec naquela época eles entendiam o selvagem mencionava aos nativos, né? Como inferior, né? Tá. Então o que ele está dizendo é que sim, espíritos de ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre os homens adiantados. É o que a gente está vivendo, né, gente, nessa transição. Tem muita gente que fala, né, deram uma rapa aí, né, passaram a pá aí no umbral e botaram um monte de gente para reencarnar, né? Então tem de tudo aqui agora, né, convivendo, né? E a esperança é que também eles possam se adiantar, né? Mas é por isso que tem essas contradições. Por isso que a gente vê, né, no momento assim atual, a crueldade ainda tão forte
É o que você falou, as portas foram abertas para que ninguém diga, não tive chance ou eu não sabia, né? É verdade. E é interessante que o Haroldo tem um podcast dele muito interessante falando da pandemia, que aí na leitura dele ele entende que esses desencarnes, né, deixam as pessoas desencarnadas, né, porque é quase um acidente, né, tudo muito rápido, né, que deixa as pessoas realmente impactadas, né, e assim com a vontade de voltar e fazer melhor, né. Então também teria vamos dizer, esse objetivo, né. Mas é isso. Então o senso moral ele vai desenvolvendo pouco a pouco, e aí o homem vai percebendo, como vocês disseram, que o excesso de destruição é prejudicial para ele mesmo, né? Que isso tem que ser aplicado onde cabe e com a dose certa, né? Tudo bem? Jorge, deixa eu só colocar uma questãozinha. Veja, ainda voltando ao reino animal, né? No reino animal, tanto herbívoros como carnívoros, não existe aquela capacidade intelectual nem criativa de produzir as coisas para eles mesmos produzir eles mesmos para o consumo deles mesmos, sem essa necessidade de matança e consumo próprio. Porque a capacidade ainda deles de raciocínio é muito reduzida, não existe o pensamento contínuo. Então, consequentemente, eles se alimentam, isso faz parte da lei de Deus, muito bem colocada, por sinal, né? Eles se alimentam uns dos outros de acordo com a necessidade, com aquilo que eles vão comer por uma questão instintiva, talvez colocar até na própria consciência espírita deles mesmos, do espírito deles mesmos. Então, vocês entenderam? Esse consumo, então, entre o reino animal é uma coisa muito natural, não poderia ser de outra maneira mesmo, né? Além de fazer o equilíbrio da própria natureza, né? O equilíbrio das espécies, né? Muito bem inteligente postada, não é verdade? Agora, em planetas mais avançados, como fala aqui em planeta Júpiter, os animais lá, eles trabalham para os homens. Aí a situação é diferente. É isso aí. Como eu sempre digo, as leis naturais são divinas. Então, se você, por exemplo, quer comer um frango, esses frangos, por exemplo, até acho que cheguei a comentar, esses frangos que saem das granjas aí, eles nascem, o frango não tem outra coisa a pensar, não é um frango de galinheiro que está criando os pintinhos, que tem aquela família, quem observou, por exemplo, uma família de galinhas, você vê a guarda que o galo tem pela família, é uma coisa impressionante, que eu não tenho a oportunidade de observar. Mas esses frangos de granja, por exemplo, que eles nascem 2, 3 semanas, já são habilitados para serem consumidos. Eles não têm nem tempo de pensar. Eles desligam a luz, os frangos dormem. Acende a luz, os frangos vão comer. Tem que crescer comendo rapidamente, nada se acrescenta na cabeça desses frangos, na evolução deles, a não ser serem produzidos essencialmente para o hormônio. Comer uma carne animal. Então, é uma coisa bem interessante de observar esses aspectos, né? É verdade. Você sabe que quando o André Luiz fala do vampirismo, né? Que ele descreve uma cena num frigorífico, né? Eu acho que é isso. E os espíritos atrás da energia vital, né? E aí o André Luiz fica chocado, né? E aí o guia que está com ele, esqueço o nome agora, diz assim, mas a gente também cria esses animais para consumi-los, né? Como quem diz, a gente também ainda faz isso, né? Entre os peixes, por exemplo, a coisa ainda é mais para baixo ainda, né? O peixe não tem nem condições de pensar. Eles vivem assim instintivamente em grupos, em bandos, sabe, se reunir em bandos, mas é uma coisa muito assim instintiva e uma programação muito ainda primária, na verdade, né? Aliás, Marco, tem que ver o filme lá, O Professor Paul. Como? Não sei se alguém já viu, tá na Netflix. Do que é?
é um cara da África do Sul que É muito bom. faz filme submarino, e aí ele filma um polvo, e ele acompanha a vida do polvo, desde que ele aparece até quando ele morre, né? E aí é muito interessante, porque ele começa a se colocar no lugar do polvo, e a gente vai vendo que o polvo é um animal inteligentíssimo. Sério? Eu nunca comi polvo, mas Gente, eu acho que depois desse documentário, nunca vou comer. Eu depois do gosto. documentário, nunca mais vai querer comer mesmo. É mesmo. Você Assiste e sabe não que come. Ô, Fernando, falaram que o polvo é extraterrestre, né? Parece, né? Pode ser. Sabia? Eu escutei ele isso. parece, né? Mas ele tem uma inteligência surpreendente. Mas quem não viu o filme, vale a pena. É bem legal. Professor Polvo? Professor Polvo. Tá Meu na filme de Netflix. hoje. Pode assistir, é bom. As É bom, evoluções sim. também existem no Não é mar. longo, né, Fernando? É um filme Ganhou curto. até o Oscar. Vocês Então, sabem. Vou até escrever aqui, porque depois eu esqueço. Mas vocês Cuidado para não sabem que chorar no final, viu, Jussara? Ih, sou chorona. Professor Polvo. Mas a questão familiar já começa no próprio mar. A baleia é um animal que segue com o seu filhote até ele crescer durante anos. Ao passo que, por exemplo, um peixe não, desova, nasce os filhotinhos aí do peixe e depois eles vão embora, cada um para si. Agora, a baleia não, ela existe a família baleia, família na baleia, família não, o mais a baleia mesmo fica com os filhotes dela alimentando durante muitos e muitos anos. Então, você veja que uma coisa, a questão familiar já começa a nascer no próprio mar. E o caso do polvo aí talvez seja uma forma inteligente lá dentro. Porque lá no mar também há uma forma inteligente de evolução. Com certeza, nós viemos do mar, né? Então, tem como. Viemos da leva, né? Nós somos répteis e depois mamíferos, né? É isso mesmo. Até tem a teoria do cérebro, né? Que tem esses cérebros antigos dentro de nós e assim vai. Mas, gente, eu acho que praticamente a gente já falou isso aqui, né? Não vai fazer mal. Bom, eu vou chorar se assistir, mas eu vou continuar comendo polvo. É muito bom. Nossa, Gilberto, você está muito carnívoro. Eu pensei que você ia dizer que estava muito cruel. Pensar, podia ser meu gatinho, meu cachorrinho, vai mudar de ideia, hein? Não, sempre tem aquela história da galinha de estimação, ou do porquinho leitãozinho de estimação, né? Na hora de sacrificar o bichinho é duro, né? Ai, Agora, credo, né? Bom, e aí, pessoal, o que distingue a destruição abusiva da destruição natural? Acho que a gente praticamente já respondeu. Já respondeu. Senso moral, né? Eu trouxe aqui uma imagem, olha, destruição. Qual é a destruição necessária e qual é a destruição abusiva aqui? Ó, do lado esquerdo está o Rafa ali, tá vendo? Um índio ali, ó. Rafa, você caçando o mamute para poder alimentar a sua família. Necessária. Nossa, que família pequena, não? Tinha uma família grande na outra encarnação, né, Rafa? Realmente é inaceitável, né? A matança dos animais, onde o cara não vai nem comer, né? Só por causa do marfim e outros pele. É uma tristeza, nossa. Isso é o do lado direito, né? Você mata o bicho simplesmente para pegar as presas, né? E aí muitas dessas espécies ficaram ameaçadas, né? Verdade. Agora, eu sinceramente não sei por que se caçava o mamute, né? Porque é um bicho muito grande, né? Tem que ter uma família de fato esfomeada, né? Para poder comer essa carne toda. Ou guardava na geladeira também, né? Na geladeira. A geladeira era um frigorífico, né? Na era do gelo, né? Punha dentro do gelo. Não, mas digamos que aí eu acho que já era uma ideia já nessa época para caçar o mamute já era de tribo, né? Pelo menos aqui na foto você vê 3 lanças, então já eram os primórdios de falar, pessoal, vamos nos unir e buscar alimentação para todos, né? Tem que cooperar para poder alcançar o objetivo, né? É verdade.
Mas então tem essas duas destruições, né? E os espíritos falam que o direito de destruição sobre os animais se acha regulado pela necessidade, que é a necessidade de se prover o seu sustento, a sua segurança. O abuso jamais constitui direito, né? De novo, tem que entender qual é o limite, né? E a destruição abusiva é aquela que não está prevista na lei natural, né? Porque coloca em risco a vida do planeta. Que é isso, Brumadinho? Eu não sei se é Brumadinho ou Mariana, né? Mas é recente, né? Então, que a negligência, enfim, causou um acidente ambiental, né? Que também é uma consciência que a gente vem desenvolvendo recentemente, né? Entender que a Terra, por maior que seja, é um ambiente limitado, né? Finito, né? Se a gente não cuidar dele, não vai ter de onde a gente tirar o sustento. Como dizem assim, a humanidade acaba, né? Mas o planeta continua, né? Depauperado, mas continua, né? A gente pode sofrer, né? Então, ter esse cuidado, né? Eu acho que na época de Kardec isso não era tão presente ainda, né? Mas já se falava do abusivo, né? Tudo bem? Questões aqui? Tem 2 tópicos aqui que não estão nas perguntas originais, mas acho que vale a gente explorar, que tem ainda um tempinho. Primeiro, assim, como é que a gente deve encarar o hábito da alimentação carnívora? Nossa! Isso aí o Gilberto responde, é com ele. Eu vou sair da aula porque eu tenho que comer um churrasco agora. O Gilberto diz assim que me perdoem os vegetarianos, mas o bacon é divino, né? Falei no grupo. Pois é, eu penso muito a respeito, mas não consigo. A tendência, né? Eu acho que na época de Kardec, ele até explicava assim, né? Que a nossa constituição física requer a carne, né? Mas é óbvio que a gente tem evoluído na oferta de alimentos e tal, né? Tem muita coisa que praticamente, né, cobre todas as necessidades que não é de origem animal, né? Mas a tendência é que, de fato, a gente, né? Diminua a carne, tanto que o nosso corpo está evoluindo daquela época para hoje, que hoje a carne, inclusive, os médicos falam, não consumam carne todos os dias, consumam carne vermelha no máximo, acho que é 2 ou 3 vezes por semana, né, que eles falam, não é isso? Porque ela provoca o câncer. Porque o que acontece? Ela demora muito para fazer a digestão, né? Também. Eu não sei, eu estava conversando no nosso grupo, impressionante como o homem gosta de carne, né? Eu não faço tanta questão. Porque, assim, eu vou no churrasco, eu como um pedacinho, aquilo fica o dia inteiro. E vejo os homens comendo carne, é um horror. Então, eu não sei se é uma coisa mais de homem, eu não sei o que é isso. Eu, sinceramente, como, mas não faço essa questão, não consigo. Não... Tem coisas culturais, eu acho que demora a digestão. Também tem o nosso condicionamento, né, que a gente carrega. Mas é isso, né? Em tudo moderação, né? Eu contei aquela história do Chico, né, que fazia o culto do lar com seus animaizinhos de estimação, que tinha gato, cachorro, passarinho, jabuti. Então ele ficava ali na frente dos bichinhos, os bichinhos ficavam olhando para ele, quietinhos, assim, disciplinados, e ele ia fazendo o culto, né? E aí um dia ele está almoçando e está muito triste, o Emmanuel chega e diz, ué, que tristeza é essa? E ele falou, não, o gato comeu o passarinho. E aí o Emmanuel falou, daí, né? Gato come passarinho. Aí o Chico falou, não, mas o gato era espírita. Ele ouvia o culto do lar. Aí o Emmanuel olhou para o prato do Chico. O que é isso aí no seu prato, Chico? Ah, é um franguinho. Então, Chico, você come franguinho? E o passarinho, o gato come passarinho. Essa é a lei da natureza, né?
Então, também, assim, a gente, óbvio, né, que vai moderando os hábitos, mas também sem exagero, né? Não vamos nos... Né? Uma vez o Marco falou, né? Passa para o frango, do frango para o peixe, né? Mas também cortar de uma vez por toda pode dar... Aí vira aquela dieta batateriana, né? Se enche de batata, se enche de macarrão. Não pode mudar rápido, não pode mudar abruptamente. Eu conheço pessoas, mais de uma pessoa que mudou assim repentinamente e teve problemas. Então tem que ir gradativamente, não é assim fácil. Gradual, né? Não. Nosso corpo não acho é animal. Animal consegue tudo. Você vira vegano, né? Vira vegano, aí bota aquela carne falsa com gosto de carne sem ser carne, você começa a se alimentar de coisas fakes também, é tudo muito complicado. Eu acho que a pessoa começa sendo vegetariana, né? Ô, Gilberto, você está como eu, Gilberto. Eu também, na próxima... Fazendo etapas por encarnação. Nessa carne ainda... Na próxima eu passo para o frango. Pode ser. Antes de fazer esses regimes assim, abruptos, que podem causar problemas no nosso físico, e desencarnar até antes da hora, é melhor a gente fazer um regime na nossa constituição moral, isso sim. Aliás, dizia Jesus que o mal não é o que entra pela boca, mas o que sai. Então, assim, é o que está no nosso coração. Mas essa frase ele fala porque os judeus tinham todas aquelas regras do que comer, não comer, e ficavam escandalizados se alguém comia alguma coisa errada. Ele falou, olha, o mal não é o que eu como, o mal é o que eu faço, né? É o que está no meu coração, é o que eu digo, é o que eu, né? Como eu ajo no mundo, né? E aqui vale isso também, né? Mas aqui, ó, é o outro lado, né? É gente morrendo de fome, mas não come o bichinho, né? Pois é. Esse é o outro lado, né? Perfeito. Bom, e aí isso aqui é o que a gente já falou, né? Um excesso de escrúpulo em não comer os animais, né? É um sentimento louvável, mas pode ser uma coisa mais supersticiosa do que realmente uma bondade, né? E aí a última questão para a noite é essa aqui. A morte nos livra dos maus? O que vocês acham? Não. Por que, Quem acha que não? Bom, se eu entendi o mal como eu estou vendo pela imagem, né? A morte não nos livra dos maus, porque a morte simplesmente você cessa o aspecto físico. O princípio inteligente continua, então... É isso aí. É isso aí. E, aliás, né, Gilberto, livre do corpo, o espírito mau, e agora, obviamente, cheio de desejos de vingança, tem muito mais liberdade de ação do que encarnado, né? Pode fazer muito mais mal. Sim. Naquele livro, naquele filme, no filme Ghost, isso fica bem claro, né? Quando o cara desencarna, o cara ruim lá, e aí vem as sombras, tudo, e ele saiu, né? Foi uma... Não é? Ali estava dramatizado, né? Mas é isso mesmo. Dramatizaram bem, mas é bem por aí, não é? E com falta de tecnologia, né? É isso mesmo. Então, a gente às vezes acha que matar o bandido vai resolver, né? Ou se aquele meu desafeto desencarna, eu vou viver livre dele. Não necessariamente, né? Se aquela ligação mental ainda existe, ele está próximo de você, né? É que como nós somos ainda jovens espiritualmente, né? Está muito forte ainda a lei de Talião, né? Na gente. Então, olho por olho e dente por dente. É isso que a gente, né? Se eu fui... quem assistiu Gandhi também tem. Gandhi mostra claramente no filme, né? Que o cara fala, mas ele matou a minha filha, ele virou e falou, pega uma filha órfã do lado dele e cuida, né? Mas é duro. É muito bonito isso, né?
Mas tem um mandamento, né, que está no Êxodo, lá, um dos primeiros livros da Bíblia, que diz: não matarás. O que eu acho mais interessante é a pontuação, porque é não matarás, ponto. Não tem vírgula. Ah, mas se o cara for de outra religião, se o cara tiver cometido um crime, não tem vírgula. Não tem vírgula. Não matarás, ponto. Né? E aí, nesse capítulo, ele fala do direito de defesa, que é óbvio, né? Se você está sendo ameaçado na vida, você se defender é um direito que você tem. Mas ele até comenta, mas você precisa matar, né, necessariamente para se defender? Quer dizer, será que não tem outros recursos? Porque realmente esse portal do final da vida é um portal sagrado, né? Não cabe a nós, homens, definir, né? Como o portal do nascimento também não nos cabe dizer quem nasce e quem não nasce. Existe um filme de um cara que seguiu ao pé da letra e ele não mata na guerra, né? Ele não usa arma. É verdade. Ele só cuida dos feridos, né? Ele cuida dos feridos e ele salva um monte de gente. E a história é real, hein? É verídico. A história, aquela história verdadeira. Uhum. Ele não... O cara ganhou várias medalhas, né? É uma questão de consciência dele, né? Então, esse filme chama Até o Último Homem. Até o último homem, exatamente, porque ele não vai embora enquanto ele continua buscando. Nossa, é arrepiante. Enquanto tem gente para salvar, né? Enquanto tem gente para salvar. Também? Sabe que eu não sei? Eu acho que está sim. Porque ele, às vezes, quando sai, né? Sim, está na Netflix. Também está na Netflix. Tá. A gente assistiu. Até o Último Homem é o nome? Muito bacana. Ou Até o Último Homem ou Até o Último Soldado, né? Mas é Até o Último Homem. Acabei de olhar aqui. Tá bom. Obrigado. Legal, 2 filmes, gente. Valeu. Então, para arrematar aqui, gente, vou compartilhar. No tempo das diligências. Quem gosta de filme, ou quem via filme de Bang Bang, Eu assisti. Bonanza, qual é a outra lá? Cuidado. Tinha um monte, Roy Rogers, isso aí. Roy Rogers. Se for falar, tem um monte aí. O Patrulheiros Todd. Eu acho que todo mundo é velho aqui nesse grupo, hein? Todo mundo aqui. Não, Jussara, a gente é jovem há mais tempo. Você não entendeu. Eu nunca ouvi falar de nenhum desses. Nenhum é da minha Jussara golpista, vai. Jussara, você ouviu falar, te contaram, né, Jussara? Mas tem filmes maravilhosos sobre a conquista do Oeste americano que são imperdíveis, viu? Com são e outros aí, olha, maravilhoso. Mas é isso aí. Mas, gente, qual é o momento auge de um filme de Bang Bang? É o duelo, né? Duelo. O jeito, né? O mocinho vem de um lado da cidade, todo mundo se esconde, né, para não pegar a bala perdida. O mal vem do outro lado. Aí troca uns tiros. E se é um filme de Hollywood, o que acontece? Morre o bandido. Morre o bandido. E aí, como é que termina o filme? O mocinho sobe no cavalo. E vai para outra cidade. E vai em direção ao sol poente, né? E aí aparece o The End, né? Exato. Mas, do ponto de vista espírita, não é assim. Do ponto de vista to be continued. Porque no momento que o cara caiu no chão, ele se levanta em espírito, e o cara pegando o cavalo, ele corre, monta na garupa do cavalo e começa a infernizar a vida do mocinho. Pois é, infernizar o mocinho. Até que surja um índio e dê uma flechada no mocinho, né? Ele faz um índio acertar a flecha no mocinho, né? Acabar com a vida do sujeito. Ilusão, né? Que vai ter fim. Essa ilusão, né? Que ilusão que acaba no duelo, né? Que acaba no duelo, né? Então a morte não nos livra dos nossos inimigos, né?
não nos separa deles, mais que isso, né? É. A única forma de nos livrarmos de nossos inimigos é através do perdão. Mas a conquista Perdão é, do antes de Oeste mais nada, uma americano foi... libertação de nós mesmos, né? Mas a conquista do Oeste americano através desses filmes foi uma coisa impressionante. São históricos mesmo. Se bem que são fatos, assim, simplesmente em termos de filme. Mas quem pudesse ser aquele filme, os brutos também amam. Vocês vão ver que filme espetacular, viu? Ah, é. Não, tem filmes Curioso. ótimos. Músicas excelentes também, né? Eu gostava muito do Clint Eastwood. Era o bom, o feio e o mal, né? Como era? Aquela música engraçada. Eu já curti mais o Trinity depois, mais recente, que era mais engraçado. Do Trinity. Mas você sabe, Gilberto, outro dia eu fui ver Trinity e assim, eu morria de rir quando eu vi a primeira vez. A última vez que eu vi, eu falei, nossa, era muito simplório, né? Mas era muito gozado. Mas, gente, é isso, né? A morte não nos cabe definir, né? O nosso papel realmente é amar, né? É perdoar, enfim. Por isso que Jesus dizia que enquanto você está a caminho, reconcilie com o seu adversário, né? Que é enquanto a gente está aqui encarnado que a gente pode garantir que pode resolver essas coisas, né? No mundo espiritual, cada um vai para um lado, né? Da aula de hoje, bom, talvez você ainda vá falar, mas... eu concluí. Não, me passou um trecho agora na mente do texto que eu acho que faltou para a gente linkar tudo, né? Se por um lado Deus criou a lei da destruição ou da transformação, ele, de uma forma oposta, criou também a da conservação, que aí nos leva a tentar não destruir, né? Começa por nós mesmos, mas também em relação aos outros, né? Muito bem colocado, Gilberto. E é por isso que essas duas coisas estão juntas nesse módulo, né? Uma complementa a outra, né? Verdade. É isso aí. E a lei maior é a do amor, né? Sempre. Isso aí, gente. Perguntas, comentários? Eu fiquei curioso que o Fernando, no começo dos comentários nossos, falou que o assunto é polêmico, mas agora já passou a polêmica, né, Fernando? Ah, com certeza, né? Uhum. Tá. O microfone do Fernando está fechado. Eu acho que a lei de destruição é uma coisa um pouco complicada. Você tem que ir para o plano espiritual para entender. Sim. Se você ficar muito materialista, é difícil. É verdade, verdade. É isso aí. Explicar a maldade é uma dificuldade, né? Para quem não tem essa perspectiva, né? Espiritual. Muito bom, gente. Vamos à prece? Nossa, olha, só temos mais 2 aulas, hein? Vocês vão ter que arrumar um horário para estar aqui presentes, hein? Ah, o pessoal está aqui. Isso é uma intimação. Esse sistema de intimação vai... Marco, esse sistema de intimação vai contra o livre-arbítrio. É bom você lembrar-se disso, né? Todo mundo tem o seu livre-arbítrio e as pessoas vão fazer o que é possível, né? Mas é possível fazer os ajustes também necessários. Nós ajustamos para muitas coisas que não podemos ajustar para a aula aqui de uma vez por semana. Sim, mas a vida, às vezes... Estamos aqui, estamos todos aí. Tem nada. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. E aí, quem gostaria de fazer a prece? Final. Eu faço. Tá ótimo, Gilberto. Obrigado. Procuremos, então, mais uma vez, ao elevarmos os nossos pensamentos, buscarmos os amigos espirituais do plano superior que envolvem a coordenação dos estudos, que intuem os responsáveis para que os estudos continuem fluindo, tranquilos, em paz,
Lembremos-nos de pedir por aqueles que, por motivo de força maior, não puderam estar conosco, que possam também ser envolvidos, auxiliados, que o que tivemos oportunidade hoje de conversar, ler, trocar ideias, ouvir, sirva para unirmos aos nossos corações como uma ação a ser transformar-se num hábito e que durante a semana possamos estar sempre ligados ao plano superior. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. Mas não nos deixeis cair em novas tentações e livrai-nos de todo mal, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Boa semana. Boa semana. Se Deus quiser. Boa noite, pessoal.